paz do Senhor a todos os irmãos, todos os ouvintes. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui novamente. Quero continuar falando sobre as redes sociais. Aleluia, glória a Deus. Um dia desses nós falamos sobre as redes sociais. Aleluia. Nós falamos sobre, aleluia, santificação. Aleluia, glória a Deus. E eu quero aqui continuar, porque, aleluia, eu quero falar aqui sobre os homicídios que há nas redes sociais. E quero ler aqui um versículo da palavra de Deus na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo estava falando sobre os membros do corpo do crente. Aleluia! Era para que eles apresentassem a Deus os membros deles como instrumentos de justiça, não como, aleluia, instrumentos de iniquidade. Aleluia, sim, não apresentasse os membros deles ao pecado. As redes sociais, elas levam o crente que as utilizam, qualquer pessoa, a apresentar o seu corpo como instrumento ao pecado. Porque o olho faz parte do corpo. Aleluia, e é com os olhos que as pessoas têm se postado diante do celular, nas redes sociais, diante de uma televisão, aleluia, e tem assistido às cenas mais que estão passando na televisão, que estão sendo enviadas para o seu celular através das redes sociais. Aleluia! Como assim os homicídios que as pessoas estão assistindo hoje. O apóstolo Paulo também disse em Gálatas capítulo 5, quando ele fala sobre as obras da carne, é Gálatas capítulo 5, versículo 19, que os homicídios também são uma obra da carne. E isso, aleluia, estão, aleluia, nas redes sociais. As redes sociais estão cheias disso. A televisão está cheia disso. Aleluia. Os celulares das pessoas hoje, até mesmo dos crentes, estão cheios de tantos homicídios que, se nós fôssemos aqui falar, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, de forma figurada. Aleluia, era como se, aleluia, corresse uma fonte, um rio de sangue, aleluia, dos celulares das pessoas, pela quantidade de homicídios que as pessoas têm postado nas suas redes sociais. Aleluia, as pessoas têm transmitido, os jornalistas, cinegrafistas, os repórteres, aleluia, policiais têm, aleluia, transmitido nos seus programas de televisão. Aleluia, mas o apóstolo Paulo, aleluia, ele disse claramente que os homicídios são
uma obra da carne. Aleluia. Eu não acredito que Deus, aleluia, ele aprove isso. Ele não aprova. Porque o apóstolo Paulo, ele disse claramente que os crentes, eles deveriam apresentar o corpo deles a Deus. Aleluia. Como instrumentos de justiça. Era dessa maneira. Os membros do povo daquela época, que era a igreja, não deveria ser apresentada, aleluia, para praticar o pecado, mas sim, aleluia, como instrumentos de justiça, para que eles fossem santificados, aleluia. Mas, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, aleluia, as coisas estão se tornando cada vez mais, aleluia, difíceis para as pessoas que estão, aleluia, na face da terra, porque, aleluia, parece que as coisas facilitaram, mas não estão fáceis, aleluia, não é que as coisas estejam fáceis. Aleluia, o inimigo apresenta, aleluia, diante das pessoas, aleluia, instrumentos dele na face da terra, que parece que vão facilitar a vida da pessoa, a comunicação, a interligação das pessoas, mas na verdade é só uma artimanha do inimigo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. É só, aleluia, as situações que ele tem preparado para, aleluia, fazer a pessoa se desvirtuar da presença de Deus. Muitos hoje não oram mais, aleluia, oravam 1 hora, meia hora. Hoje não oram mais porque as redes sociais, aleluia, tomaram o tempo, aleluia, que eles usavam em oração, buscando a Deus. Hoje, o tempo que eles se colocavam de joelhos na presença de Deus, eles usam para estarem nas redes sociais. Aleluia. As pessoas hoje, aleluia, estão, aleluia, voltadas para isso. Aleluia. E agora já são mais de 200 países, aleluia, que utilizam as redes sociais, e são milhares de pessoas que utilizam as redes sociais, aleluia. E os homicídios, eles estão nas redes sociais todos os dias, aleluia. Mas o profeta Isaías, ele repreendeu, usado por Deus, o povo daquela época, foi repreendido por Deus, através do profeta Isaías, pois o povo daquela época, em Isaías capítulo 33, versículo 15, ele estava com os ouvidos, aleluia, abertos, aleluia, para ouvir falar de sangue. Eles estavam com os olhos abertos para ver o mal, mas o profeta Isaías foi, aleluia, um confrontador desse tipo de pecado, e foi usado por Deus para dizer no capítulo 33, versículo 14 do seu livro, que o povo de Jerusalém, eles eram pecadores diante do Senhor. Aleluia! Eles iam se assombrar diante de Deus, e o tremor ia surpreender eles. Eles, aleluia, se tornaram hipócritas
hipócritas diante de Deus, aleluia, e o profeta Isaías retrata aqui na mensagem dele como se o povo estivesse falando e diz: quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Quem é aqui o fogo consumidor? Quem é aqui, neste versículo, as labaredas eternas? É o próprio Deus. É Deus. Aleluia! E o profeta Isaías, ele falava para aquele povo, aleluia, que era somente aquele que andasse em justiça, que, aleluia, falasse com retidão, que arremessava para longe de si o ganho de opressões e que sacudisse das suas mãos todo o presente. Aleluia! E aqui ele fala que eram aqueles que tapavam os ouvidos para não ouvir falar de sangue, que fechavam os olhos para não ver o mal. Eu acredito que quando Deus olhava do céu, ele via o povo voltado para olhar aleluia, para olhar o mal. Também viu o povo, aleluia, viu o povo com os ouvidos abertos para ouvir falar de sangue. Eu acredito que o povo da época era igual o povo de hoje, e o povo de hoje está pior do que o povo daquela época. Aleluia! O povo sentia prazer em ouvir falar coisas más, falar de sangue. Em outras palavras, ouvia, aleluia, falar, aleluia, de homicídio. O povo sentia prazer, aleluia. E hoje também muitos, aleluia, eles têm o prazer de, quando eles recebem, aleluia, no seu celular, através das suas redes sociais, aleluia, uma notícia, uma postagem de homicídio. O que é que eles fazem logo após visualizarem? Eles logam, compartilham, aleluia, essas postagens, essas mensagens, aleluia. Mas o profeta Isaías falou que as pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas não vão morar no céu. A televisão também está cheia, as televisões, a mídia televisiva está cheia desse tipo de coisa. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E, aleluia, eles espalham essas notícias que é uma obra da carne, e Deus não está se agradando disso. Os crentes que estão nas redes sociais, eles sabem disso, aleluia, eles sabem disso, que é uma realidade, é uma verdade que tem acontecido nos nossos dias. Mas, aleluia, o profeta Isaías foi usado por Deus nessa revelação profética, porque os ouvidos é um dos membros do nosso corpo, e era com os ouvidos que eles estavam ouvindo falar de sangue, e por isso Deus os reprovou. Deus usou o profeta Isaías para os, aleluia, com certeza repreender naquela época, e também eles com os seus olhos, que também são membros do corpo, pois os nossos olhos são membros do nosso corpo, aleluia, eles, aleluia, olhavam o mal, e eles se voltavam com certeza, aleluia, para ver o mal. E por isso Deus repreendeu aquele povo, era o povo que habitava em Jerusalém, Deus falando que eles iam ser surpreendidos, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E também acontecerá hoje nos nossos dias, que os que fazem tais coisas serão surpreendidos no momento do arrebatamento da igreja, porque não poderão subir ao encontro do Senhor Jesus Cristo no momento do arrebatamento da igreja. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E Deus,
aleluia, ele, aleluia, mostra, ele esclarece, aleluia, aquilo que está, aleluia, sendo o tropeço de muitos, aquilo em que muitos estão tropeçando, aleluia, e alguém pode dizer não tem nada a ver, mas Deus não se agrada, não aprova, e Deus não terá por inocente esses que fazem tais coisas, sabendo que na verdade Deus já disse que não vai subir no arrebatamento. Deus já disse que ele não aprova, que ele reprova a prática de tais pessoas que fazem tais coisas. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já estou aqui para, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, terminar aqui estas minhas palavras, aleluia, glória a Deus, que Deus venha abençoar a todos e que Deus, aleluia, use de misericórdia para com a vida daqueles que precisam abandonar as redes sociais e dar um passo de conserto para com Deus. Aleluia, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aqui é o irmão Josenildo, estamos falando aqui do Baixo Tocantins. Eu agradeço muito esta rica oportunidade em nome de Jesus.